Questão de número 11, uma questão sobre gravitação universal bem tranquila. A questão 11 dessa prova de 2023.2, segunda fase da UES, diz o seguinte, ó. Apesar de a gravidade ser a mais fraca das 4 interações fundamentais, para quem não sabe, nós temos 4 interações fundamentais: força nuclear forte, força nuclear fraca, e também a interação eletromagnética. Essas 3 aqui são as mais intensas. E tem a gravidade, tá? Que é a mais fraca dessas 4. Então, ele diz que, apesar de a gravidade ser a interação mais fraca, este fato não diminui sua importância, uma vez que ela tem o papel de manter em ordem o grande balé cósmico. Sabe-se que a aceleração da gravidade varia com a altitude. Desta forma, o módulo da aceleração da gravidade na superfície de um planeta X esférico e de densidade uniforme de raio R é G. O que é que ele está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte, ó. Imagine que nós temos aqui um planeta, tá? Este planeta é considerado esférico e tem aqui um raio R. E nós vamos ter um ponto na superfície desse planeta, vou chamar esse ponto de ponto A, onde a gravidade aqui, a aceleração da gravidade no ponto A é igual a G. Assim, a altura em relação à superfície do planeta, então nós vamos ter aqui uma certa altura, H, em relação à superfície do planeta, na qual a aceleração da gravidade, então vou chamar esse ponto aqui de ponto B, a aceleração da gravidade aqui no ponto B é igual a G sobre 9, a gravidade na superfície sobre 9. Então, essa altura é igual a quanto? É o que ele está perguntando. O que é que você precisaria saber, caro aluno? Você precisaria saber de como é calculado aqui a aceleração da gravidade. A aceleração gravitacional no ponto A, por exemplo, é dado pela constante gravitacional G, a massa do planeta M, dividido pela distância do ponto até o centro do planeta, até o centrozinho aqui do planeta. Então, no caso aqui da gravidade, da aceleração da gravidade no ponto A, a distância até o centro do planeta é o próprio R. Então, nós vamos ter o seguinte, que a gravidade no ponto A vai ser igual a G, onde esse G é a constante gravitacional vezes a massa do planeta X dividido por R ao quadrado. Guarde aqui esta equação 1, beleza? E vamos agora para o cálculo da aceleração da gravidade no ponto B a uma certa altura. Então, no ponto B, a mesma coisa, nós vamos ter G, mzão, dividido pela distância ao quadrado, onde a gravidade no ponto B é G sobre 9, que vai ser igual a constante gravitacional G, massa do planeta X, dividido pela distância. Quanto é a distância? A distância do ponto B até o centro é a altura H mais o raio do planeta, tudo isso elevado aqui ao quadrado, beleza? Tudo isso elevado ao quadrado. Só organizando direitinho, pegando esse 9 que está dividindo e passando multiplicando, nós vamos ter então que essa aceleração da gravidade vai ser igual, acompanha aqui comigo, ó, vai ser igual a 9 vezes a constante gravitacional vezes o m, dividido pela altura h mais o raio do planeta x ao quadrado. E aqui nós temos a equação 2. E o que é que nós vamos fazer com essas duas equações? Nós vamos igualar essas duas equações, né? Por quê? Porque nós temos a aceleração da gravidade aqui nas duas, ó. Então, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter aqui que essa aceleração aqui, ela é exatamente igual a essa, não é? Então, vamos igualar essas duas equações aí, beleza? Vou fazer bem aqui, vou sair da frente, né? Vou sair aqui da frente de vocês, deixa eu diminuir aqui, para ficar melhor e mais organizado. Então, vou fazer bem aqui, igualando equação 1 com a equação 2. Então, vamos lá. Constante gravitacional vezes a massa dividido aqui pelo raio ao quadrado igual a 9 vezes a constante gravitacional vezes a massa dividido aqui... Opa! Pronto, deixa eu só... Pronto. Deu pau aqui Deu ruim aqui com a caneta. Dividido pela altura H mais R ao quadrado.
quadrado. E aqui nós podemos cancelar esses dois termos aqui, ó. Gm, né? Constante gravitacional vezes a massa do planeta. Então, vamos multiplicar os meios pelos extremos, lembrando que fica 1 aqui quando a gente cancela. Então, nós vamos ter que h, altura, mais o raio ao quadrado, é igual a 9 vezes r ao quadrado. Beleza? O que a gente vai fazer aqui? Bom, a gente vai utilizar, para ficar mais fácil, um artifício matemático. Que artifício é esse? Eu vou tirar a raiz quadrada nos dois termos, dos dois lados desta equação. Por que eu vou fazer isso? E por que isso facilita? Porque quando eu tiro a raiz quadrada aqui dos dois lados, eu não estou alterando a equação por fazer dos dois membros da equação, eu posso cancelar com esse quadrado aqui, ó, isso daqui com esse quadrado. Vai ficar o quê? Vai ficar deste lado somente a altura mais o raio. Deste outro lado aqui, ó, 9, a raiz quadrada de 9 dá 3, e o 2 cancela com essa raiz aqui, então 3r. Olha como fica fácil. Esse r que está somando passa para lá subtraindo, então vai ficar altura igual a 3r menos r. Portanto, esta altura tem que ser igual a 2 vezes o raio do planeta X, que é exatamente o item C da nossa questão. Então, veja que interessante, a gente apenas utilizou aqui como calcular a aceleração da gravidade, né, para os dois pontos, a superfície e um ponto a uma certa altura do planeta, igualamos as duas equações e descobrimos que essa altura, para que a gravidade seja g sobre 9, deve ser igual a 2 vezes o raio do planeta. Se você quer aprender física e arrasar na prova da UES, então eu convido você a visitar o meu site, Professor Luan Ângelo. Olha só, aqui ó, Professor Luan Ângelo, tá vendo? Fisicaluan.com. Você vai encontrar aqui em provas UES todas as edições das provas anteriores da UES que eu estou atualizando, como por exemplo o UES 2023.2, e aqui você encontra todas as questões de primeira e de segunda fase resolvidas em vídeo. É só clicar em qualquer uma das questões que você será direcionado para a resolução em vídeo aqui no YouTube, beleza? Você também pode baixar as provas de primeira fase e de segunda e os gabaritos oficiais preliminar da UES da primeira e da segunda fase. Também, aqui em Cursos UES, você pode conferir os meus cursos online direcionados especificamente para a UES. Esses cursos são feitos em módulo e aí você pode, por exemplo, estudar por módulo, como o módulo que mais cai, o assunto que mais cai na prova da UES. Beleza? Então, visite o meu site, estude pela resolução das questões gratuitamente. Você tem todas as questões de primeira e segunda fase dos vestibulares anteriores da UES muito bem organizadas. Vamos para a próxima questão? Bora lá!